Bem, aqui é a demonstração de como fazer a configuração do inversor, certo? O inversor G120 da Siemens. Pronto, agora eu vou ligar aqui o meu inversor. Aí nós vamos fazer o que? Nós vamos fazer o reset, certo? Que é as configurações de fábrica, para que a gente possa fazer a operação manual, certo? Então vamos aqui aguardar o inversor reiniciar. Enquanto aqui faz aqui a inicialização do display, certo? Vamos aqui conhecer aqui alguns botões. Aqui eu tenho aqui o meu potenciômetro, certo? Que vai variar a tensão de referência do meu inversor, certo? Eu tenho um botão de liga e desliga. Aqui nas configurações local, o que eles aqui vão fazer? Eu vou ter um botão, o verde aqui, certo? Que eu vou partir e parar o meu motor, certo? Ou seja, eu vou habilitar e desabilitar o inversor, certo? Este botão Hand Out, ele nos permite passar o inversor de local para remoto, certo? Então, podemos aqui observar que eu tenho aqui essa configuração, esse símbolo, né, de rede, ou seja, ele está em modo remoto. Como eu vou fazer a configuração aqui localmente, eu vou ter que fazer o que? Eu vou ter que passar o inversor para modo local, certo? Então vamos aqui fazer esse procedimento. Então eu vou aqui apertar aqui em Hand Out, certo? Apertando aqui uma vez. E já passamos o inversor de modo local, aliás, modo remoto para local, certo? Pronto, do jeito que está aqui, ele já está com a configuração que eu posso já partir o motor. Ou seja, eu vou partir o motor, ó. Partiu o motor. Deixa eu ver aqui, porque aqui não partiu. Pronto, aí como ele está aqui no modo remoto, ele apenas magnetizou o meu campo, certo? Então eu vou fazer o que aqui? Eu vou colocar uma tensão de referência, certo? Ou seja, um speed, uma velocidade. Ó, então quando eu começo aqui a girar meu potenciômetro, certo? O motor ele já começa a girar. Você pode ver que aqui já está uma tensão de referência, certo? Na saída dos terminais do inversor, certo? E aqui já tenho aqui 465 RPM. Se podemos aqui observar, ó, o motor já está girando, ó. Ele está girando para o lado sentido horário, né? Como eu estou aqui parte frontal da bancada, ele está sentindo horário, ó, certo? Eu vou parar ele aqui, ó. Vou parar ele no botão. Ele vai começar a decrementar a minha velocidade, certo? Ó, parou. Pronto. Então, essa era a parte que eu queria demonstrar, porém, vamos lá fazer as configurações de fábrica. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir dar um ESC, certo? ESC. Eu vou aqui em menu. Eu vou em extras. Parâmetros, extras. Aqui. Não, perdão. Vou vir aqui em assistente. Aí eu vou aqui, ó, comissionamento de funções, certo? Safety, no caso eu vou querer o básico, então eu venho aqui no básico. Aí aqui tem uma pergunta. Vou afastar um pouquinho aqui. Reset aos ajustes de fábrica, sim ou não? Sim, ou seja, eu vou parametrizar o inversor do zero, certo? Então eu clico aqui em OK. Aí temos que aguardar porque ele vai salvar, né, as configurações. Então o reset aos ajustes de fábricas, certo? Está sendo realizado agora, neste momento, então devemos aguardar para que não dê erro durante a configuração, certo? Então é um pouco demorado, mas porém eficaz. Pronto, aqui no caso ele perguntou, certo? Você deseja continuar? Sim, né? Então tem que continuar, apertar aqui OK, certo?
Aqui ele escolhe o modo de controle, certo? Eu vou deixar isso aqui como um default, né? Que é... Pronto, aqui eu vou escolher os dados do motor, certo? No caso vai ser um motor de indução, certo? Aqui eu tenho diversos modelos de motor, porque é um motor, por exemplo, a Siemens ela tem os seus motores, seus próprios motores, certo? Então cada motor ele tem sua identificação, certo? Ou seja, se eu escolher o motor aqui um PH4, ou seja, lá na frente vamos observar que o motor, em uma das configurações, ele vai pedir um ID, certo? Ou seja, para cada configuração aqui existe um ID. Então aquele ID já traz toda a configuração de potência, de corrente, rotação por minuto, no caso é o RPM, certo? Tensão, de alimentação, todas esses itens, esses dados já trazem no ID, já vem intrínseco no ID do motor, certo? Então, como é que eu vou utilizar um motor genérico, certo? Eu irei inserir os dados da placa do motor, certo? Então aqui eu vou escolher o motor de indução. Pronto. Indução. Aqui no caso aqui ele pede a tensão do motor, certo? Então ele é 220, certo? Então eu aperto OK, ele é 220 trifásico, né? Ou seja, eu vou fazer o fechamento, certo? Na caixa de ligação como 220 trifásico, certo? Ele é um motor de 6 terminais e eu terei que fazer essa configuração. Então, vamos lá. A corrente desse motor que eu estou utilizando, ele é 1.80 pé, certo? Então, uma corrente baixa, né? Então, ele é um motor de meio CV, porém a corrente dele é baixa, ok? Então, apertar OK, não precisa fazer, né, a alteração. Esse motor, ele nos dá, certo? Ele vem com uma rotação nominal de 1100 RPM, certo? 1100 RPM. Então, mantém aqui a velocidade. Se fosse um motor de uma velocidade, por exemplo, de 4 polos, né? Quanto menor a quantidade de polos, sabemos que a velocidade é maior, certo? Então aqui eu teria só que aumentar, ó, para cima, aumentar para 1800. 4 polos são 1800 RPM. No caso, como o meu é só de 6 polos, né? Então, quanto menor é a quantidade de polo, menor a minha velocidade, certo? Então, eu deixo aqui com 1100, que é o que de fato está na placa do meu motor, certo? Então, só apertar aqui OK.